Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Maranei Lopes, sou gestora de projetos da Vice-Governadoria do Estado do Espírito Santo. Atualmente, eu coordeno o programa Agenda Mulher pela Vice-Governadoria, com diversas ações de fortalecimento, empoderamento da mulher e visibilidade. E hoje eu convidei algumas pessoas para a gente poder bater um papo sobre a questão do Covid e o impacto na nossa sociedade, né? Que sociedade nós queremos pós-pandemia? E para esse bate-papo, para a gente buscar algumas respostas ou não, né, sobre essa temática, eu convidei a professora Ethel, professora da UFES, doutora, pós-doutora em epidemiologia, e ela vai falar um pouquinho da parte do Covid, das ações no Espírito Santo do Covid. Convidei também a professora Tânia Teles, coaching, palestrante, professora da Escola de Governo do Estado do Espírito Santo, a Fernanda Braumer, advogada, mestre em segurança pública, ativista pelos direitos das mulheres, e a professora Cláudia Murta. Obrigada, professora, por aceitar o convite. É muito importante a sua presença aqui, professora da UFES e psicóloga. E eu vou abrir a palavra, professora Ethel, para a gente conversar um pouquinho sobre que sociedade a gente quer, né, para o pós-pandemia, o quanto que a pandemia impacta nas mulheres, né, como é que a gente pode, né, professora Tânia, enfrentar, né, ter estratégias de enfrentamento para o isolamento, né, o distanciamento social, foco, a disciplina, a questão do home office, desse mundo que a gente vive aí, que é volátil, está sempre em mudança. A gente já sabe que essas mudanças já estão acontecendo, né? Mas agora o Covid nos trouxe para uma realidade diferente, né? E a professora Cláudia, né? Como é que a gente enfrenta isso no confinamento, né? A gente fica confinado, literalmente, né? Isolado, né? Então, eu vou abrir, professora, para a senhora falar um pouquinho das ações, né, que estão sendo realizadas pelo Covid, né, do enfrentamento do Covid, e agradeço a sua presença, agradeço ter aceitado esse convite, mesmo de última hora. Também agradeço, Maranei. Quero dizer que é uma alegria estar aqui, no meio de tantas mulheres empoderadas, mulheres que lutam pelo direito de outras mulheres. É muito importante nós estarmos aqui falando sobre isso, nesse cenário tão difícil que nós estamos enfrentando e que nós enfrentaremos. É importante entender que quando nós estamos falando da pandemia, nós temos esse tempo histórico e a gente precisa pensar também antes as outras pandemias, como nós enfrentamos essas pandemias ao longo do tempo. E o que a gente tem utilizado como parâmetro para o enfrentamento desta pandemia, né, da Covid-19, é a pandemia da gripe espanhola de 1918, então no século passado. Eu sou uma mulher da ciência, eu luto pelos direitos das mulheres na ciência, e é muito triste nós estarmos no século XXI tendo que afirmar que a ciência é algo importante e que a única coisa que vai nos tirar dessa crise é a ciência. Porque sem uma vacina, nós estaremos nessa pandemia por muito mais tempo do que nós queremos e do que nós precisaríamos, né? Então, nós estamos enfrentando esse cenário, que é um cenário difícil, que o Brasil, nós não estávamos preparados para ele, nem o mundo, mas alguns países estavam melhores preparados do que nós, porque nós tivemos uma crise importante de desinvestimento na ciência no Brasil. E isso impacta agora, no momento que a gente precisa de ter pesquisas para nos dar respostas, né? É importante dizer também que na pandemia de 1919, que nós utilizamos como parâmetro, a única estratégia disponível naquele momento era a estratégia de isolamento social. Exatamente a estratégia que nós usamos hoje, colocando, claro, as devidas proporções, que em 1918 nós não tínhamos as tecnologias que nós temos hoje, né, no século XXI. Mas também as tecnologias, ao invés de estarem nos auxiliando para que nós possamos ultrapassar esse cenário de pandemia, elas podem também influenciar negativamente, como nós temos enfrentado um cenário de desinformação, principalmente dos nossos líderes
que deveriam estar nesse momento guiando a sociedade numa linguagem única, numa linguagem que leve em consideração a ciência. É importante a gente entender que nós temos e o nome pandemia significa uma epidemia de níveis globais. Então, não é só o Brasil que enfrenta, né, essa doença, é o mundo inteiro, como vocês estão observando e vendo várias estatísticas, principalmente de mortes, que é algo muito, muito triste. E é importante a gente entender que, nesse momento de enfrentamento, nós temos líderes e líderes, né, muito diferentes uns dos outros, e comprovadamente os países que são liderados por mulheres nesse momento estão enfrentando essa pandemia de uma forma muito mais efetiva pelos números de mortes. Então, isso é científico, isso não é uma opinião, isso é o que está acontecendo no mundo agora. Por quê? Porque nós temos líderes que são firmes nas suas decisões e que dizem que essa estratégia de isolamento social, ela precisa ser aderida por todos, em momentos diferentes, seguidos por epidemiologistas, que estão dizendo a todo momento, né, por matemáticos, nas projeções, como nós estamos evoluindo. Eu considero que o Espírito Santo aqui, nós estamos enfrentando essa epidemia aqui no nosso estado de uma maneira equilibrada. Nós estamos conseguindo desacelerar a nossa curva, isso é muito importante. Nós estamos, e é importante dizer que as nossas lideranças aqui estão buscando na ciência esses apontamentos. Isso é muito importante. Mas eu queria pontuar algo que tem a ver com as mulheres, né, na epidemia de 1918, que naquele momento, né, o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial, onde muitos homens, né, os soldados, foram para a guerra, morreram, retornaram às suas casas, os que viveram, e contraíram, então, a epidemia, né, o vírus da influenza H1N1, e muitos morreram. Foram 50 a 100 milhões de mortes. A gente não sabe exatamente porque os dados daquela época não eram tão precisos como os de hoje. Mas o que nós pudemos aprender naquele momento? A sociedade mudou. Como nós não tínhamos mais a força de trabalho masculina, porque tinham morrido na guerra ou porque tinham morrido da pandemia, as mulheres, então, passaram a ocupar esse mercado de trabalho. No entanto, o que nós observamos em 1918 e que perpassa a nossa sociedade até então é a precarização do trabalho, principalmente o trabalho feminino. É algo muito importante, nós não conseguimos superar isso até o momento, e eu acho que nesse momento atual, do século XXI, nós estarmos falando de precarização do trabalho feminino é algo muito triste, é algo muito triste. Mas nós precisamos pensar no cenário pós-pandemia, que pode ser diferente. E é por isso que nós estamos aqui para refletir sobre isso, e eu acho que Fernanda pode, com a experiência dela, pode nos dizer muito bem, né, como que essa precarização se dá na vida real. Como que a gente está vivenciando isso hoje, Fernanda, no século XXI? Então, as mulheres, elas passam a ingressar no mercado de trabalho, mas qual posto de trabalho que essa mulher ocupa? Qual é o cargo, qual é a função, qual é o salário? São questionamentos que é necessário serem feitos, e essa mulher que divide os cuidados da casa, dos filhos, do marido, dos familiares, enfim, ela precisa se adequar, né? Então, o trabalho dela não é um trabalho, em sua maioria, visto como algo integral. Então, ela tem que dividir isso com todas as outras tarefas, porque a mulher ela vai para o mercado de trabalho, mas ela não deixa os cuidados com a casa, porque esse cuidado ele não é compartilhado. A grande maioria do trabalho doméstico, do cuidado com os filhos, ainda é atribuição da mulher. E isso é um fator que dificulta para que essa mulher ela tenha um espaço, ocupe um espaço nesse mercado de trabalho que a valorize. Então, por que essa mulher não consegue romper e chegar aos cargos de chefia, direção e assessoramento?
né? Porque essa mulher ela não consegue ter a oportunidade de estar num espaço acadêmico, ocupando, se qualificando, num curso técnico. A gente vê que essa mulher ela acaba ingressando no mercado de trabalho, mas ela tá num subemprego. Ela tem uma condição de trabalho muito mais difícil do que o homem. E aí, essa remuneração também reflete nisso. E nós temos que fazer com que essa mulher ela consiga ultrapassar essas barreiras. A qualificação profissional é extremamente necessária para que a mulher ela consiga ultrapassar essa barreira e ela consiga alcançar uma melhor condição no mercado de trabalho. Nós realizamos um trabalho em Conceição da Barra, né, à frente da Secretaria de Assistência Social, em que uma das nossas prioridades era a qualificação profissional. E um olhar, né, uma política pública constituída, direcionada para as mulheres, inclusive o Qualificar, o Agenda Mulher, estava dentro desse projeto. Nós fizemos convênio, e as mulheres que nós atendíamos, né, são mulheres que realmente têm essa dificuldade por conta da falta de acesso a essa qualificação profissional. E, quando ela consegue romper isso, a gente também vê alguns casos de sucesso, porque esse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, ela reflete justamente, ela é mais intensa para as mulheres. Por quê? Por que as mulheres que sofrem mais, né? Porque há uma feminização da pobreza. Esse estudo é de muito tempo, né? De 1978, quando eu estava nascendo ainda, a gente já estava estudando esse fenômeno que é a feminização da pobreza, porque ela tem uma cara. A pobreza ela tem uma cara e ela é feminina. E aí, fazer com que essa mulher ela consiga romper todos esses obstáculos e ela consiga ter uma ascensão profissional, isso é muito importante. Fazer com que ela consiga se relacionar de uma forma em que ela possa ter autoestima, em que ela possa ter o conhecimento e transformar isso também em remuneração. Em Conceição da Barra, nós conseguimos fazer com que várias mulheres pudessem ter acesso a essa qualificação profissional, e hoje a gente se surpreende com algumas delas que estão conseguindo empreender, né? Porque as mulheres elas são protagonistas no empreendedorismo, na geração de renda, na economia solidária, justamente porque é difícil elas ingressarem no mercado de trabalho, também, né? Isso, nos financiamentos públicos, as mulheres são protagonistas disso. Por quê? Porque não são postos de trabalho. Elas conseguem se inserir no mercado através dessas opções. Então, elas não são poucas as profissionais de carreira, né? Elas acabam tendo mais dificuldade. E são protagonistas nessa economia solidária e nessa economia do empreendedorismo. E muitas delas acabaram tendo sucesso, né? Elas estão produzindo, elas estão tendo a sua remuneração. E elas exercem também, né, o processo decisório, né? Quando elas se empoderam, como a gente tem o case de sucesso, né, de Conceição da Barra, né? Claro. A gente percebe isso, né? Quantas dessas mulheres hoje, né, não imaginavam estar nesse posto em que elas estão, ocupando o espaço que elas estão ocupando. E podendo decidir sobre a sua vida, a vida da sua família. Esse processo decisório, ele é fundamental para as mulheres. Nós estamos vivendo... acesso à tecnologia para elas também, né? Nesse período desse período pandemia, né? Isso no interior, ele é uma chave aí, porque a gente vê nas grandes cidades, nas capitais, que as pessoas acabam tendo maior acesso à informática, aos canais de comunicação, e no interior a gente tem toda uma dificuldade de sinal. Como é que essa mulher do campo, né, que já vive um isolamento,
E acaba que o maior número de... Né, nós temos um grande número de violência com as mulheres do campo, porque elas já vivem esse isolamento no seu dia a dia. Como é que essa mulher do campo ela vai ter acesso a todas essas tecnologias se lá nem o sinal de internet, nem de telefone pega? Então, são muitos obstáculos ainda necessários serem superados, né? E esse momento de isolamento social, nós estamos vendo um processo em que a família ela está toda junta, né? O espaço doméstico ele não está sendo mais só da mulher e dos filhos. Ela está sendo dividido pela família inteira. E essas situações, essa geração de conflitos, eles acabam se intensificando. E aí é necessário realmente criar mecanismos para que essa situação ela não se perpetue, né? Como romper esses ciclos de violência, como mediar esses conflitos nesse momento. E aí eu acho que a professora Cláudia Murta poderia dar uma contribuição em relação a esse momento de isolamento e a violência contra as mulheres. Confinamento, né? Esse confinamento que a gente tá vivendo aí, né? Gente, assim, agradeço, né, o convite para estar aqui junto com vocês, refletindo em conjunto, né, com outras pessoas que nos assistem também, sobre esse momento delicado e o que isso pode gerar, como a gente pode trabalhar com esse momento para que a gente consiga vivê-lo de maneira melhor. A gente tem um problema, né? Como o Etel colocou, da pandemia, um vírus para o qual não existe uma vacina. Tá? Então, esse vírus, então, os epidemiologistas, eles dizem o que deve ser feito, qual o protocolo que precisamos seguir, né? E que a Etel apresentou aqui inicialmente, para que nós consigamos passar por isso. Né? Então, essa é a forma, esse é o procedimento. Tá, esse é um ponto. O outro ponto, porque o protocolo decidido é que fiquemos em casa, outro problema se apresenta. Né? Nós temos dois problemas, assim, não poder sair e ter que ficar. Né? Tem duas questões que se apresentam para a gente. Como falávamos das mulheres, quando o protocolo para entrada, saída de casa, para recepção e tal, esse protocolo, quando nós temos bebês, né, quando os bebês nascem e que ainda não podem ser vacinados, como é o caso, não tem vacina para essa pandemia, né, e os bebês não podem ser vacinados, qual é o protocolo com o bebê? O bebê é igual ao que nós estamos fazendo agora. Você não pode sair com aquela criança em ambientes que tenham muitas pessoas, você não pode... Todo o protocolo que nós estamos colocando para nós mesmos é o protocolo que a gente coloca para um bebê. Então, lançado esse protocolo, eu mesma, eu já sabia o que fazer. Né? Minha amiga, que está junto comigo, me auxilia lá em casa, ela falou assim, mas isso aí tudo é o que eu faço, não é? Então, é uma coisa que, de alguma maneira, a gente sabe, né? Agora, quem não sabe disso? Quem não sabe? Quem se acha imune, né? Quem se acha imune? Essa a questão. Que consideração nós temos de nós mesmos? Isso é uma questão de observação muito importante. Eu sempre trabalhei com gestantes, e gestantes, uma das coisas que a gente fala com as gestantes, tome cuidado. Você não pode sair de qualquer jeito, você não pode fazer qualquer movimento, não é? Então, o que a gente percebe é que aquela pessoa custa perceber as transformações corporais que passam com elas. E, de alguma forma, é o que está acontecendo com a gente. Muitas pessoas falam assim, mas isso não tem nada a ver, estão inventando. É um país que inventou, outro país que inventou, é um governante que inventou, é um sistema que inventou. Não inventou. Não inventou, a gente está vivendo isso. E a mesma coisa, as gestantes, elas ficam querendo fazer coisas que elas não podiam fazer. Como muitos de nós querem continuar fazendo coisas que não podem fazer, porque não estão imunes. Né? Então, a gente percebe no comportamento das pessoas
uma falta de limite, uma falta de limite corporal e uma falta de limitação no mundo. Sabe, em filosofia, a gente trabalha com... tem um pensador... uma filosofia existencialista, né, em geral, não só um deles, essa filosofia ela mostra para a gente que a gente está no mundo, sabe? Qual a nossa relação de estar no mundo? E isso é bastante complexo e as pessoas não percebem. Isso gera conflitos psíquicos graves, né? E eu sou psicóloga, antes de ser professora, eu sou psicóloga, e logo no início, quando eu vi, assim, arrumei minha casa primeiro, né, criei lá, coloquei o protocolo nos meninos, e os meninos, mas para que isso? Não tem porquê, é um protocolo, acabou, você segue. Né? Bem democrático, né? Super, lá eu sou muito democracia, democrática. Bem democrático. Eu sou bastante. Mas não tinha caneta azul, não, né? Não, sou eu. Sou eu. E o que eu percebi, gente, e agora o que eu faço? Aí eu vi os artistas começando a fazer lives. Artistas capixabas, amigos meus, né? Tem live de alguém, tem live de alguém. Eu falei assim, cara, o que eu posso fazer? E eu parabenizava esses artistas, né? Nossa, que eles estão dando o melhor deles próprios. O que eu posso dar de mim? Eu falei assim, eu sou psicóloga, então eu posso fazer os atendimentos online, já que o CRP permite que nós façamos atendimentos online e criou um protocolo específico para a pandemia. Aí eu fiz um anúncio nas minhas redes sociais dizendo que eu fazia atendimento solidário. E as pessoas têm me procurado, simplesmente. E eu tenho escutado o que acontece com as pessoas, sabe? É interessante que, como é rede social, você pode atender quem for. De onde me procuram mais nesse momento? Do Ceará, de Fortaleza. Porque lá, realmente, está muito alto o índice. Está muito alto o índice. Então, eu tenho as pessoas lá do Ceará, quando eu vejo Ceará, São Paulo, são os que mais me procuram. Ceará e São Paulo, onde tem mais. E o que essas pessoas sofrem, assim, na maioria? Primeiro, uma angústia muito grande, né? Que é essa angústia, aquele inicial que eu falei, né? Como que eu vou estar no mundo? E agora? Eu estou desprotegido? Como assim? Eu sou um ser humano, nem tinha notado. O direito de ir e vir, né? E o meu direito de ir e vir, né? Assim, e agora? Ser humano, eu posso morrer. Sabe aquela coisa, eu posso morrer? Que a angústia angústia diante da morte. Angústia que você vai morrer. Angústia que você é um ser humano. Então, isso eu vou trabalhando, sigo um protocolo para tratamento de angústia que a gente tem. Então, sigo o protocolo e vou com calma e tudo. E as pessoas me agradecem muito, 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 porque tem alguém para ouvir e alguém com uma escuta qualificada e habilitada, sabe? Porque isso é bastante importante. Então, nós temos, primeiro, aquela angústia diante da morte fora. Depois, os problemas internos dentro de casa. Porque os problemas internos, como a Fernanda comentou, os dois trabalham, mas uma se ocupa dos problemas de casa. Agora, os dois estão trabalhando, e aí? E aí as mulheres começam a reivindicar. Peraí, vai fazer alguma coisa também. Aí fica assim, mas como assim fazer alguma coisa? Como assim? As pessoas não entendem muito. É complexo, sabe? Né? Aí ficam acusando. Aí o nível de violência contra a mulher, ele aumenta muito. Por uma falta de compreensão. Aumenta. A tensão aumentou, porque a gente sabe do ciclo da violência contra a mulher, como ele se estabelece, e ele está acontecendo. Então, duas pessoas que eu atendi, então, o primeiro momento diante do mundo, diante do vírus que vem, como eu me comporto, e agora como eu me comporto dentro de casa. Já tem um mês, sei lá, que eu estou dentro de casa, como eu me comporto com essa pessoa, né? E que antes, o que as pessoas faziam? Tem conflito? Em geral, as pessoas não querem saber do conflito. O conflito tem? Peraí, deixa eu trabalhar. E aí agora que você não pode trabalhar? Então, você se depara com um conflito. É uma questão difícil, mas o que a gente percebe? Que o ser humano, ele está se deparando com os problemas de convivência, de conviviabilidade, no núcleo familiar interno,
e mesmo com o mundo. Então, ele está tendo que pensar o que fazer. E, em geral, as pessoas não pensam, em geral, as pessoas agem no automatismo. Né? Pensar quais as estratégias, né? Sabe? E aí eu fico fulano, saio só do protocolo de escuta psicológico, para além, fico dando ideias que não sei o quê, aquela coisa. Mas aí a professora, que trabalha muito mais com isso, ela pode falar, né, o que tem feito e o que E tem é tão acontecido. interessante, gente, que Cláudia falando, me veio aqui o meu mundo, né? O mundo complexo, ambíguo, que é o mundo VUCA. Eu entrei nesse mundo há 12 anos atrás, quando meus trigêmeos nasceram. Eu tenho 4 filhos. Então, eu já vivi o home office naquela época, que eu voltei a trabalhar com 6 meses, as crianças estavam. E eu quero trazer esse mundo VUCA, porque não é só a pandemia, o mundo já é VUCA. O mundo já é volátil, já é complexo, já é ambíguo, já é incerto. E quando eu falo deste mundo, que é a nossa realidade das mulheres e também de todos os profissionais, nós falamos de como que eu vou lidar com este mundo que já é VUCA, não adianta. Nos 2 últimos anos eu tenho discutido isso nas minhas palestras, nos cursos, sobre essa volatilidade, essa incerteza. E agora, em 2020, vem essa pandemia que nos faz ter que ampliar um pouco o olhar para além dessa complexidade. Como é que eu faço isso? Eu posso escolher olhar para os números, que são alarmantes, ou eu posso olhar para a oportunidade que se abre à minha frente. Quando a professora Cláudia ela fala do conflito interno do ser humano, eu lembro da Marta Gabriel, que ela falava o seguinte, que a transformação digital já estava aí, que o advento da inteligência artificial já estava aí, e que a única coisa que vai diferenciar a máquina é o quê? É o ser humano, que é a nossa essência. E nós estamos vendo aí esse acolhimento, esse olhar para si. E tem técnicas, eu não sou psicóloga, mas eu sou coach, e coloquei o meu serviço de coach à disposição para os meus alunos, para os profissionais que eu tenho atendido, E aí eu tenho trabalhado com eles um olhar, como que eu faço que técnicas eu posso usar, que estratégias eu posso usar para mudar o meu olhar do grande problema, dos números, e do pensar que eu posso ser mais um, e passar o olhar para a solução. Eu quero compartilhar com vocês, no dia seguinte, dia 17, saiu, as escolas já falaram que já estariam em atendimento, no dia 18, lá em casa, eu já vivi esse protocolo. Então, olha, gente, vamos criar uma rotina. Então, na mente deles, eu já comecei o quê? Trabalhar um novo momento. É o que temos para agora. É essa a nossa realidade hoje. Como eu posso tornar essa realidade hoje menos pesada? Então, eu trabalhei com eles, que é uma rotina. Fizemos uma rotina para mim, com atividade física, baixei vários aplicativos aí de meditação e criamos uma rotina, nós fizemos um cronograma. A segunda semana veio o EAD. Aí, como mãe, eu tive que orientá-los na adaptação do EAD. Então, uma nova rotina foi feita. E, com isso, surgiu várias estratégias, como fute-varanda. Hoje, no almoço, eles me surpreenderam. Mamãe, nós vamos almoçar fora. Como assim? Eles estavam almoçando na varanda. E outras pessoas me falaram, assim, relatos de pessoas. O que você está fazendo para além da pandemia? Eu estou me permitindo apreciar o pôr do sol. Então, um olhar para além da complexidade é um olhar ampliado. Então, eu convido a vocês para o desafio que eu estou fazendo lá em casa. Nós estamos fazendo o desafio dos 7 dias. Os 7 dias de pensar positivo, de saborear. Savoring, saborear. Então, escolher uma atividade por dia, alguma coisa. Pode ser um banho mais relaxante, ou ouvir uma música e saborear. Durante 7 dias, nós vamos trabalhar cada dia uma atividade. E nesse saborear, nós associamos uma outra técnica, que é o foco da gratidão. Porque é científico, alguns cientistas, eles afirmam, têm pesquisado amplamente sobre isso, até a professora Lauria, da faculdade de Yale, ela está nos Estados Unidos, ela tem falado um pouco sobre isso, que quando eu aumento a degustação de um momento, eu aumento o meu equilíbrio emocional, eu aumento a sensação de bem-estar e de felicidade.
Então, eu posso fazer isso com pequenas coisas. Mas, Tânia, como eu faço sem poder sair de casa? Aquele picolé, aquele suco. E eu convido vocês que estão me ouvindo, aí, quem trabalhar a sensação, né? Que as pessoas são visuais, auditivas ou sinestésicas. Então, eu posso trabalhar a sensação. Nós aqui, 27 graus, 34 graus. Quando você lembra de um picolé, qual é o sabor que você aprecia? Eu convido vocês, nesse momento, quem estiver me ouvindo, a lembrar daquele picolé. Qual que é o sabor? Qual é a sensação que ele te traz? Né? Fotografa esse picolé, essa sensação. E toda vez que você se sentir com calor, você remete àquela memória, àquele momento. E em casa, o que eu posso fazer? Eu posso ouvir uma música. Eu posso saborear aquela música, degustar. Como assim degustar uma música? É viver aquele momento. O eu, o aqui e o agora, que é o que nós temos aqui. Isso faz com que eu me concentre nesses movimentos. Então, escolher uma atividade, fazer durante todo o tempo, é uma opção bastante interessante. O outro desafio, que eu convido vocês que estão me ouvindo, pegar uma folha de papel e escrever 5 coisas no qual você é grato. 5 coisas que você conquistou, que você fez, que você é grato. Pega essas 5 coisas e vamos trabalhar a gratidão. Teve uma cliente minha que fez isso e fez com todos os filhos. Né? Então, para cada item que ela colocou, ela convidou os filhos a buscarem fotografia e foram saboreando cada memória, fotografando esses 5 elementos. E são coisas que nós podemos fazer, lembrando que o nosso pensamento leva a um sentimento que leva o resultado. Se eu trabalho emoções positivas, eu potencializo a minha inteligência positiva e consigo melhores resultados. Chamini Chizard, né? Eu até me enrola a língua um pouco ao falar o nome dela. Ela fala o seguinte, que não basta a gente saber. Eu estou compartilhando com vocês algumas técnicas simples, né, da psicologia positiva e da teoria do bem-estar, que são factíveis de serem feitas. Só que saber é suficiente? Não. Eu preciso mudar o comportamento. Como que eu mudo o comportamento? Quando eu estabeleço um hábito. E esse hábito, repetido várias vezes, vai fazer com que eu tenha um comportamento diferenciado. Então, eu deixo para você essas dicas básicas que nós utilizamos na PNL e nas intervenções da psicologia positiva, que vão, com certeza, facilitar a vida de vocês. E isso lá em casa está sendo assim, um bálsamo, é uma oportunidade de interação familiar, de potencializar a nossa entrega, a nossa vida, e lembrando que o mundo é VUCA. Se o mundo é uma mudança, está em mudança, nós podemos escolher como nós vamos enfrentar e encarar as transformações que ele requer e fazer a diferença a partir da nossa vida. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Professora Tânia, eu agradeço. A gente vai encaminhar agora para um encerramento, né, do nosso bate-papo. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para as nossas convidadas, né? E vou começar com você, Tânia. Como é que nós poderíamos, com a inteligência positiva, pensar que sociedade a gente quer pós-pandemia? O que a gente poderia, dessa inteligência positiva, a gente pensando nessa olhar ampliado, que a gente pudesse ter imediatamente, né? O que a gente poderia, assim, pensar com a inteligência positiva, o que a gente vive hoje, mas o que vem amanhã? Como eu falei, como o mundo já é VUCA e essa transformação digital ela já está acontecendo, nós aqui, hoje, estarmos aqui, já é um resultado dessa transformação digital. Eu entendo que esse equilíbrio emocional, a gente tem recursos internos que nós podemos potencializar. E quando eu não consigo sozinho, eu posso buscar um coach, que é um treinador, e eu posso também pensar nos objetivos que eu tenho. O que eu vou fazer no próximo semestre? O que eu consigo hoje, que ação eu posso fazer hoje, que vão me aproximar desse objetivo lá no próximo semestre? Então, eu gosto de fazer muito esse exercício, assim, estica a sua mão, até onde vai a sua mão?
Mas se eu pegar na mão da Cláudia, não posso, né, Cláudia? Sim, vamos fazer, ó, aumenta o alcance da minha mão. Né? E isso é interessante, porque nós estamos numa sociedade em rede, nós estamos compartilhando o bem-estar social. E o bem-estar significa também você potencializar os seus recursos internos e também trabalhar em rede e oferecer isso para o mundo, para as pessoas, compartilhar isso e trabalhar o bem-estar. O bem-estar é algo que vai potencializar a sensação de felicidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar alguns estudos, inclusive de 2012, falam que as pessoas são infelizes. Então, eu preciso trabalhar o bem-estar, eu preciso trabalhar o saborear para potencializar a sensação de felicidade e de bem-estar. Porque, com isso, eu consigo fazer algumas transformações e até encarar as oportunidades que se abrem à nossa frente. Nesse grupo que eu faço, a nível mundial, uma questão que nós estamos discutindo é quais são as práticas que eu tenho feito de bem-estar para além da pandemia. E é muito interessante que alguns relatos tratam assim, eu não aceitava, mas a partir do momento que eu aceitei e vi que essa é a minha realidade, eu comecei a me permitir saborear, degustar os momentos e aproveitar e potencializar o meu bem-estar. Obrigado, professora, pela sua presença. Agradeço muito. Que agradeço. E vamos ter outras, né? Outros bate-papos, outras conversas. E, professora Cláudia, eu queria perguntar à senhora o seguinte: como que as mulheres que hoje se encontram nesse isolamento e convivem com maridos violentos, elas podem enfrentar essa realidade, né, que, infelizmente, a gente sabe que tem, né? Não é uma resposta, talvez, pronta, mas, assim, como que elas poderiam enfrentar, né? Passar melhor por esse momento de isolamento e de confinamento com esses homens que são violentos, né? É bastante complexo, porque nós, né, que trabalhamos lá no Lapivim, né, junto com a Theo, Fernanda, e outras amigas, nós trabalhamos com o combate à violência contra a mulher. É bastante complexo, não é simples de jeito nenhum. Você diz assim, né, o que fazer, assim, porque é multifatorial, sabe? É multifatorial, assim. Eu acho que esse momento, ele pode ter você pode ter dois balanços para isso, né? 2 pesos, né? E colocar na balança. Esse momento de, como nós dissemos antes, de confinamento, tem aumentado o problema doméstico. Às vezes não chega a ser violência, mas assim, as diferenças, né, e os embates, assim, né, vamos simplificar, porque tudo chamar de violência também é complicado, né? E esse espaço, o que acontece muito? As mulheres, elas são silenciadas, invisibilizadas, e isso em casa continua. Em geral, quando elas manifestam, até pessoas que eu atendi mesmo, né? Aí os maridos, tá neurótica, sabe? Como assim tá neurótica? Que habilitação ele tem para chamar alguém de neurótico? Entendeu? Sim. Qual curso que ele fez para isso? Sabe? Não é assim, vai tentar conversar. Quando elas tentam conversar, né, que eu dou as indicações, né, os modelos, elas tentam conversar, essa escuta não acontece, né? É um momento, assim, o que eu indico mesmo é enfrentar a angústia, porque é um momento angustiante. E eu digo para os meus pacientes, eu falei assim, olha, você que está angustiado, você é um privilegiado, porque só a angústia permite, faz e permite com que nós possamos modificar,
nossos comportamentos. Por quê? A angústia, ela está no limite entre o medo, o pânico, né, que você fica, o desespero, né? Ela está no limite, e o desejo. Então, você, para fazer uma modificação, para fazer uma mudança, você precisa de desejo, sabe? E eu vejo mulheres assim, poxa, acabou minha carreira, agora o que eu estou fazendo? Poxa, estou criando um monte de gente criando coisas, sabe? Se está criando coisas, criando, como a professora disse, né, usando os recursos de rede para isso, se estão criando coisas, é que o desejo está ali firme, não está no desespero, e agora vou morrer, estou com fome, quero me matar. Não, isso existe também. Mas isso existe porque as pessoas, em geral, têm medo da angústia. Eles têm medo da angústia, porque a angústia é algo que aparece no corpo, que incomoda, e as pessoas acham... E os sintomas, e uma das coisas que eu até preciso falar aqui, os sintomas da angústia são muito parecidos com os sintomas dessa gripe. Gripe, né? Gripezinha, né? Dessa doença. Gripezinha. Né? Marolinha. E por quê? Porque os sintomas da angústia que aparecem no corpo são batimentos de coração apressado e problemas respiratórios, que são os mesmos que dão nessa... Então, muitas pessoas me ligam, acham assim, eu peguei a doença. Eu falei assim, não, você está com angústia. Eu peguei a doença. Não, você está com angústia. Você está com angústia. E aí vou dizendo o que eles precisam fazer para lidar com a angústia. Então, a angústia a gente tem que lidar com ela. E, normalmente, a nossa sociedade, e isso é um problema capitalista, porque desde que a psiquiatria se uniu à indústria farmacêutica, fizeram um monte de remédio para se livrar, os ansiolíticos, para que a gente se livre da angústia. E a angústia é um presente dos céus, porque só ela permite que nós façamos alguma coisa. Então, o que eu indico é que as pessoas se deparem com suas próprias angústias nesse momento, se deparem com isso e não tenham medo da angústia, porque o medo leva ao pânico e ao desespero. Não tenham medo, porque a angústia é bom e ela vai ajudar a que você encontre a solução para os seus problemas. Então, lidar com as suas próprias angústias. Obrigada, professora. Agradeço a sua presença. Muito obrigado. E, professora Ethel, eu gostaria não de perguntar, mas assim, que você falasse um pouquinho das ações de enfrentamento à pandemia e também um pouquinho da pesquisa que recentemente você está fazendo, né? E das novas perspectivas, já que você foi impedida de assumir, né, como reitora, né? Cláudia falando ali é um exemplo enorme. Ela até me acompanhou nesses momentos de angústia. Foi. Porque, obviamente, eu me preparei para o momento, eu ganhei uma eleição. Preparou, né, para assumir, né? Eu me preparei para assumir, eu já tinha toda uma equipe para assumir. E aí eu fui impedida de assumir. Então, isso é uma violência muito importante, e principalmente porque você é impedida de assumir apenas por aquilo que você é. Eu seria a primeira reitora da Universidade Federal do Espírito Santo, sou a primeira mulher eleita, mas não fui nomeada pelo presidente. Então, pelo fato de ser mulher. Então, é muito grave, a gente está no século XXI. Mas, depois de lidar com a minha angústia, eu tive que me reinventar, né? Então, o que fazer depois? E, nesse momento, né, eu sou uma epidemiologista, eu tenho 25 anos que eu trabalho com doenças infecciosas, e culminou da angústia vir junto com a pandemia, né? Esse acontecimento, né, que um pouco que a Tânia falou, né? As crises também são oportunidades, né? E fui, então, convidada pelo governo para estar fazendo uma assessoria, né, nos trabalhos que vão estar sendo realizados. A gente está no início, né, de um trabalho. A gente vai fazer agora um inquérito epidemiológico, a gente vai à casa de muitas pessoas para fazer o exame. Essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem poucos testes, então nós não sabemos, de fato, quem está infectado, de quem não está infectado.
aí aquela pergunta inicial do isolamento vertical, isolamento horizontal, que não é uma polêmica, eu sempre tenho dito assim, isso é algo científico. A gente só pode fazer isolamento de grupos de risco e de infectados quando nós conhecemos os infectados. Então, como nós não conhecemos, a gente tem que deixar que o maior número de pessoas fique em isolamento, porque a gente não tem como isolar os infectados dos não infectados. Então, isso é ciência, e é por isso que a gente tem que fazer, nesse momento, o isolamento, o maior número de pessoas possível, né? Então, nós precisamos desses testes hoje para ter uma ideia, uma estimativa de qual é a prevalência das pessoas que estão infectadas hoje no Estado, porque aí os nossos líderes poderão tomar decisões melhores, né? E também a gente está trabalhando com um grupo da matemática da universidade, né? É um grupo de professores que estão fazendo as projeções para o governo, ajudando também nessa tomada de decisões, que enquanto a gente não tem muitos dados... Vamos achando, né, caminhos, né, para pós-pandemia. Exatamente. Né? A gente tem esse momento para enfrentar. Eu queria, assim, finalizar a minha participação aqui, Maranei, dizendo para as pessoas que estão nos ouvindo que nós já passamos por muitas pandemias, que o mundo não vai acabar com essa pandemia e que nós vamos passar por ela e nós vamos vencer. E nós iremos vencer de uma forma melhor, na medida que nós pudermos aderir o que as nossas autoridades sanitárias, e aqui no nosso Estado, no caso é o governo do Estado, que é a nossa autoridade sanitária máxima, do que as indicações que estão sendo colocadas. Então, é importante que, nesse momento, se você puder, fique em casa. É muito importante, pegando todas essas coisas que a gente já falou aqui, criando estratégias, enfrentando as suas angústias, mas é importante que você viva esse momento com a sua família e se proteja e proteja aqueles que estão à sua volta. Então, esse é meu recado que eu gostaria de deixar aqui, Maranei, e agradecer. Obrigada, professora. Obrigada, assim, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. A nossa ideia é criar esse movimento mesmo, né, de conectar as pessoas, de trazer temas para a gente poder refletir. E, Fernanda, eu gostaria, assim, não de te fazer uma pergunta, mas de te fazer uma provocação, né, a respeito do espaço da mulher no poder. Então, a gente já tem um exemplo aqui, né? Um exemplo, nós estamos aqui com a professora Etel, que foi eleita, mas que não foi nomeada, né? E aí fica esse questionamento, por quê? Se a comunidade acadêmica escolheu, né? Se os professores votaram, ela foi a mais votada, ela é a mais preparada, conforme a comunidade acadêmica, e por que não ela não vai ser nomeada? Então, são questionamentos que a gente precisa saber, que a gente precisa fazer, porque uma mulher no poder, né, a Etel ser nomeada, ela quebra o padrão. Ela quebra o padrão, por quê? Porque ela vai ser a primeira. Nós só tivemos até hoje homens à frente da universidade. E por que não uma mulher? Por que uma mulher não pode ser presidente da ordem? Por que a mulher não pode ser presidente do Tribunal de Justiça? Por que ela não pode ser uma reitora da universidade? Então, é necessário quebrar os padrões que são impostos pela condição de gênero. Só assim nós vamos conseguir realmente a equidade que é necessária. E as professoras, elas colocaram, eu fiquei prestando atenção na fala, a solidariedade é um momento de isolamento social, mas não é um momento de inércia, né? É um momento de atitude. E essa atitude de você colaborar, de você agir, né? Você está lá sendo solidária e você não está trabalhando, mas você não para em benefício próprio, mas você está colaborando com outra pessoa. Então, isso é fundamental. E isso nós lá em Conceição da Barra, vivemos essa experiência e nos unimos. Então, nós elaboramos... eu estou como colaboradora do coletivo Mulheres do Sapê do Norte,
em que há essa união, essa corrente de mulheres, aonde nós buscamos justamente doar o pouco de conhecimento que cada uma tem, da experiência de cada uma delas, para que possamos nos fortalecer e encontrarmos uma forma para que elas tenham uma geração de renda, para que elas consigam estar no mercado de trabalho, que elas consigam manter a sua família e ter, no futuro, um negócio de sucesso, algo em que elas vão poder sobreviver, viver do próprio trabalho. Então, essa rede de solidariedade, essa união entre as pessoas, é algo que nós precisamos aprender. Eu acho que que faz a diferença, né, na vida das pessoas. É um grande grande aprendizado, né, que a gente está passando hoje nessa pandemia, né? Só dar uma entradinha. Quando Fernanda trouxe esse termo, que diz ela que é antigo, assim, a feminização da pobreza, assim, ela falou e eu fiquei assim, eu achei muito forte, né? Porque cada vez que a gente se encontra com, se depara, né? Seja com a violência doméstica, seja com violência do tipo que fizeram ETEL, seja violência lá em sala de aula, seja violência em qualquer lugar, assim, a gente pergunta, né? Poxa, a pobreza tem cara, tem gênero, né? E ela é feminina. Tem rosto, né? Pobreza tem rosto, né? E por que o poder não pode ser feminino também? É uma palavra masculina, né? E que eu acho que pode ser o tema da nossa do nosso próximo bate-papo. Mas eu acho que é interessante quebrar esse paradigma, trazer novos significados. Eu achei interessante isso, ressignificar pequenas coisas, pequenas ações. Acho que tudo passa aí por dar um olhar novo para algo que está aí e trazer novos significados. Obrigada, professora. Pessoal, nós vamos encerrando o nosso bate-papo e a gente deixa a pergunta, né, para todos que estão nos assistindo: que sociedade queremos pós-pandemia? Né? O que a gente pode fazer na pós-pandemia? Quais são os nossos caminhos, as nossas oportunidades? Eu agradeço a todo mundo e boa tarde, obrigado e voltamos na próxima.